aqui tem celular? Ih, esqueci de desligar. Vou atender. Não tem mais jeito, rapaz. Alô? Alô, Ana Maria. Como você está? Eu estou bem. E você? Você viu que desrespeito? Esse cara não tem jeito. Peraí, vocês estão falando mal? Estamos, por quê? Falar mal dos outros é tão fácil quando você não conhece bem. Comece sua faxina interna. Você não é melhor do que ninguém. Um dia resolvi olhar dentro de mim e fiquei assustado. Pô, mas era só um comentário. O mal nunca merece comentário. Não fale mal do seu adversário. Nem fale mal de quem só fala mal. Fale o bem e seja alto astral. Um dia resolvi olhar dentro de mim e fiquei assustado. Não posso falar mal. E nem um comentário? O que eu faço então? Use sua boca pra beijar, esfregue, esfregue, esfregue. Use sua boca pra cantar, lá, lá, lá. Feche sua boca para ouvir, ei. E deixe sempre o coração falar, tum, tum, tum. Use sua boca pra beijar, esfregue, esfregue, esfregue. Use sua boca pra cantar, lá, lá, lá. Feche sua boca para ouvir, ei. E deixe sempre o coração falar, tum, tum, tum. Agora eles vão apresentar uma música que todos conhecem. Então estou sentindo vocês assim um pouquinho, né? Quietinhos. Vamos cantar juntos para nós, né, já prepararmos o ambiente. É uma música do Roberto Carlos. É preciso saber viver. É muito bonita essa música, né? Muito profunda a letra. Então vamos cantar juntos? Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde
neste momento, elevarmos o pensamento numa vibração de paz, de alegria, de amor, neste ambiente que já foi preparado pelos cantos que aqui ouvimos, e rogamos que estejam entre nós amigos espirituais bondosos, para que nos ampare nesta noite, ampare a nossa USE nesta sua nova sede, nas atividades aqui programadas, e ampare, Jesus, o nosso Divaldo, em sua palestra desta noite. Rogamos que este amparo possa se estender a todos e que a mensagem que aqui foi proferida possa atingir o nosso íntimo, as nossas necessidades materiais e espirituais. Jesus amigo, despedimos-nos rogando que a tua paz esteja conosco agora, no transcorrer da palestra e nos nossos dias. Que assim seja. E assim nós gostaríamos de passar a palavra ao nosso presidente, César Perry, para que ele possa fazer a abertura desse nosso encontro fraterno, e que também é o nosso encontro onde nós estamos inaugurando o primeiro evento da USE após termos mudado a sua sede para esta casa. Hoje é um dia de festa e que foi aguardado com bastante expectativa, inclusive nos momentos próximos, onde esperamos o Divaldo, que nos brindará nessa noite com uma palestra dando início à nova programação de atividades da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aqui serão centralizadas todas as atividades relacionadas com cursos, seminários, palestras de interesse para o movimento espírita em geral. A nossa ideia é que aqui se caracterize como um espaço espírita, um ponto de encontro de todos que queiram trabalhar no movimento espírita. Sem dúvida alguma, com a participação do Instituto Espírita de Educação, com todos os órgãos da USE, seus departamentos, nós pretendemos deixar o coração bem aberto em todas as ações que visem o fortalecimento e a estabilidade do movimento espírita paulista. Sem dúvida, num momento como esse, nada melhor do que evocar aquele desejo de união dos espíritas, de unificação das sociedades espíritas. E poderíamos lembrar do salmista quando nos diz: ó irmãos, quão bom é viver em união. É como um orvalho, é como um óleo que desce sobre a cabeça. E é com este estímulo que nós instalamos as novas atividades da USE e com a felicidade de ouvir Divaldo Pereira Franco. Divaldo é um velho conhecido de todos nós, poderia até dispensar a apresentação. Ele comparece no movimento espírita paulista há bem mais de 40 anos. Mas é sempre bom lembrarmos em respeito àqueles que chegam pela primeira vez. Sem dúvida, Divaldo é hoje o maior conferencista espírita, com uma grande folha de serviços prestados ao espiritismo brasileiro e internacional, levando sempre a sua mensagem eloquente de estímulo a todas as partes. São centenas e centenas de cidades brasileiras e
também do exterior, que têm recebido a visita de Divaldo. As suas atividades se centralizam em Salvador, junto à Mansão do Caminho e ao Centro Espírita Caminho da Redenção, onde são também editados os livros que já foram inclusive anunciados, psicográficos, mais de 100 livros, e que todos poderão também degustar e contar com o autógrafo de Divaldo. Sem maiores delongas, nós gostaríamos de passar a palavra ao Divaldo, deixando para, após a palestra, mais algumas considerações sobre as suas obras. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. O admirável neurologista francês Jean Changeux teve a oportunidade de dizer que no dia 18 de abril de 1861, a Sociedade de Antropologia de Paris recebeu um documento muito peculiar. Nesse documento estava narrado que na noite anterior havia sido feita uma autópsia em um paciente e que, através dessa autópsia, se conseguira detectar um dos grandes enigmas que perturbavam a antropologia. A partir daquele dia, portanto, 17 de abril, a humanidade já não seria mais a mesma, porque a autópsia fora realizada em um paciente do Hospital de la Bicêtre, que era um dos departamentos da Universidade de la Salpêtrière, a famosa Universidade de Paris. Aquele paciente notabilizara-se por uma peculiaridade. Fazia 21 anos que ele era portador de uma afasia motora. Não lograva falar. Apesar de raciocinar com lucidez, ele podia responder a questões por escrito, mas estava impossibilitado de anunciar as palavras. Toda vez que tentava, o senhor Le Borgne não dizia mais do que uma sílaba, tem, e por isso mesmo, ele passaria a posteridade sob a alcunha de Monsieur Le Temps, e o seu cérebro, até hoje, se encontra no Museu de Puteaux, em Paris, e tem o número 58. Aquele homem havia sido enigma, porém, há alguns dias, ele fora levado ao neurocirurgião, que também era antropólogo, para que fosse feita uma análise e posteriormente uma cirurgia para amputar-lhe uma perna que estava gangrenada. No momento em que ele chegou para o jovem médico, este percebeu-lhe que não era necessária a cirurgia, porque a gangrena já se irradiara por todo o aparelho circulatório. Não obstante, porque a perna estava quase em decomposição, o médico resolveu amputá-la, sabendo que logo após o paciente viria a morrer. O que aconteceu 3 dias depois da cirurgia. O médico deu-se conta daquela problemática, porque muito antes ele se havia perguntado: por que o chimpanzé, que tem cordas vocais, não consegue falar? Por que, tendo ele o aparelho fônico, não consegue modular a palavra? E muitas vezes havia pensado, no dia em que a antropologia solucionar esse enigma, estaremos diante de uma era nova para a humanidade. Agora, ele tinha nas mãos a oportunidade. Um homem que, possuindo o aparelho fônico perfeito, não lograva expressar-se verbalmente. Tudo aquilo que se conhecia a respeito da palavra estava sediado na garganta, como sendo a repercussão do oxigênio do ar atingindo as cordas vocais. Porque aquele homem não lograva falar. O médico, logo que o paciente morreu, retirou-lhe o cérebro e deteve-se à luz bruxuleante de um lampião de bico de gás a examinar o cérebro, que até aquele momento era praticamente um enigma.
Conhecia-se pouco do cérebro humano. As maiores observações haviam sido realizadas pelo frenologista inglês Gall, no fim do século XVIII. Ele se apoiara nas experiências que vinham de Galeno, de Aécio, de Hipócrates, os pais da medicina grega. As grandes conquistas, em realidade, foram no século XVII, quando se havia identificado pela primeira vez a célula nervosa. Se havia percebido que o cérebro era constituído de umas células especiais, células que não se reproduziam. Diferentemente das outras células que, morrendo, davam surgimento às suas continuadoras, aquelas, ao morrerem, desagregavam-se. Pela primeira vez se pôde observar aqueles filamentos delicados, minúsculos, e os aparelhos de observação empírica eram aparelhos destituídos de amplas possibilidades. Estabeleceu-se que aquela célula tinha um núcleo, o axônio, e às vezes formava filamentos, que mais tarde foram denominados em grego dendrites, que significam ramos ou árvores. Graças a isso, Gall, que seria o pai da frenologia, abriu um horizonte ainda maior para a interpretação do enigma, que veio facilitar as grandes observações antropológicas, culminando no ano de 1807, quando foi apresentada pela primeira vez na humanidade a filosofia zoológica de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck interessava-se pela evolução da criatura humana e não aceitava em absoluta a criação em separado. A criação de um biótipo que discrepava dos outros animais, conforme a tradição bíblica, feria profundamente a esse pesquisador francês. Ele apresenta então a sua filosofia zoológica e pela primeira vez ele diz que esse biótipo, a criatura humana, não era separado da criação geral. Ele era resultado de um processo evolucionista que estava sujeito a dois fatores centrais. O primeiro fator era filogenético, a hereditariedade. O segundo fator era mesológico, as condições ambientais, o tempo, o clima, que iria demonstrar a diferença racial, a pigmentação da pele, os caracteres faciais e etc. Mas, em verdade, Jean-Baptiste Lamarck não era o autor da filosofia zoológica, porque ele bebera as primeiras informações nas propostas de Erasmus no século anterior. Erasmus seria mais tarde o avô de Charles Darwin, de Goethe e também de Lord Buffon, que havia aberto os horizontes da compreensão em torno da criatura humana. Mas naquela noite de 17 de abril de 1861, o jovem médico olhava a massa encefálica, pardo acinzentada, e perguntava-se qual é o mistério que se encontra oculto dentro dessa massa de circunvoluções tão diferenciadas. Ele observou os dois hemisférios separados pelo corpo caloso e começou a observar, a interrogar-se. O mistério, a resposta deveria estar ali dentro. E depois de várias horas de observação, ele deu-se conta que havia no hemisfério esquerdo uma ligeira despigmentação, como se fosse uma coloração menos característica do que a do hemisfério direito. E ocorreu-lhe a ideia que aquilo poderia ser um tumor. Com o bisturi, ele começou a rasgar a camada, e à medida em que ele se adentrava nas circunvoluções, ele foi percebendo que em realidade se tratava de uma tumoração. Tumoração que se encontrava na parte alta da terceira circunvolução frontal esquerda. Depois de adentrar-se até aquele ponto onde estava a raiz do tumor, ele deu um grito e disse: o homem, a criatura humana, fala aqui e não na garganta. O resultado da sua autópsia era essa comunicação à Sociedade Antropológica de Paris,
dizendo que havia encontrado o centro da palavra no cérebro. E graças a isso, ele estava disposto a oferecer 100 mil francos ouro a qualquer cientista que provasse que ele estava equivocado. Passaram-se 137 anos e até hoje ninguém logrou demitizar a tese daquele cirurgião, antropólogo, que seria ao mesmo tempo um dos pais da cerebrologia. Tratava-se do jovem médico Paul-Pierre Broca. A partir de então, o centro da palavra seria também denominado Centro de Broca, em homenagem a esse extraordinário investigador. Estava detectada a região da palavra, e a partir daquele dia 18 de abril de 1861, a humanidade não seria mais a mesma. Porque os fisiologistas, os anatomopatologistas, se utilizaram da tese de Broca para encontrar afirmativas em torno do materialismo mecanicista. A criatura humana é o seu cérebro. Na hora que o cérebro deixa de funcionar, a vida perde o sentido. Já havia o materialismo histórico, já havia sido apresentada a tese materialista dialética desde o dia 31 de maio de 1848 em Londres, quando Karl Marx apresentou seu manifesto comunista. Mas faltava agora a tese da ciência. A ciência que se divorciara da religião asseverava que não há uma explicação a respeito da alma e muito menos a respeito de Deus. Agora, com a tese do funcionalismo cerebral, se podia informar que o cérebro ocultava todas as funções da criatura humana. Da mesma forma que existem as funções automatistas, das quais a consciência não toma conhecimento: a digestão, a circulação, a respiração, a transformação do sangue venoso e arterial e outras, ocorrem mesmo quando estamos dormindo. Deve haver uma série de funções de natureza psicológica com sede do cérebro, das quais a consciência não toma qualquer conhecimento. E iniciava-se então a era da investigação que fascinou aos fisiologistas. Logo depois, ali mesmo na Universidade de Paris, grandes fisiologistas teriam oportunidade de dizer, como Florence Cuvier: temos dissecado milhares de cadáveres e não temos encontrado a alma. 3 químicos alemães levantaram-se empolgados e, através de um deles, o Dr. Carlos Vogt, declararam a alma. A alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que a urina é uma excrementação renal e a bilis é o hormônio do fígado, a alma é um suor cerebral. Não existe, senão através dos partidaristas da ignorância e dos ingênuos que aceitam a fé religiosa. Mas no ano de 1882, conta também Jean Changeux, um jovem que realizava pesquisas em um velho antiquário na cidade de Luxor, no Egito, foi levado a observar 17 tiras de papiros que estava naquela loja coberta de poeira. Observou demoradamente aquelas tiras de papiros e não saberia dizer como se interessou por elas. O antiquário lhe falou que, em verdade, eram famosas. Elas deveriam ter pertencido a 1700 anos antes de Jesus. Ele as comprou por uma expressiva soma e levou-as para Chicago. Ofereceu-as ao Departamento de Antiguidades Orientais da Universidade de Chicago. Esse trabalho desse pesquisador, o Sr. Edwin Smith, iria abrir um novo horizonte para a ciência, porque durante 50 anos aquelas tiras de papiros ficaram guardadas, até que o diretor daquele antiquário oriental, o jovem James Breasted, resolveu decifrá-las. Ele era egiptólogo, ele conhecia a escrita
e foi tomado de uma grande surpresa. Aquelas 17 tiras de papiros narrava 14 cirurgias médicas realizadas pelos egípcios 3.000 anos antes de Jesus, no chamado Império Egípcio Oriental. E narravam que pela primeira vez na história da medicina, o cérebro aparecia individualizado, com nome, com funções. Aqueles egípcios haviam realizado trepanações cranianas e perceberam que uma pancada de um lado produz paralisia do outro, como se os nervos fossem trocados. Uma ferida no pescoço produzia muitas vezes a inibição de determinada faculdade. Por exemplo, o caso número 6 narrava que uma pessoa tomou uma pancada na cabeça e ficou cega. Outro teve qualquer coisa que lhe varou o crânio e atingiu o cérebro e perdeu a fala. Então, James Breasted apresentou esse trabalho extraordinário com 5.000 anos, antecipando a história da cerebrologia. Dentro dessa descoberta, em 1932, os cerebrologistas começaram a modificar as suas observações. E se pôde constatar que aqueles neurônios, as células nervosas, que foram encontradas no século XVII, não eram casuais. Imagine-se que se acreditava que o cérebro não era importante para a vida. Importante eram o coração, o baço e o fígado. A pessoa pensava pelo baço, sim, diziam os médicos. E ainda dizem algumas coisas fora de moda. Mas naquela época dizia que se pensava pelo baço, que se amava pelo coração. O próprio Pascal disse que Deus estava escondido no coração, porque era o órgão do sentimento. E até hoje, quando nós dizemos eu te amo, bota a mão no coração. E te amo com o coração. O que sempre dá em tragédia, porque quando se ama com a cabeça é melhor, mas com o coração é desastre à vista. O cérebro ficou desconsiderado. Começou a receber cidadania no século XVIII. No século XIX passou a ser respeitado. E no século XX se tornou cidadão universal. Porque se descobriu que essas células nervosas, chamadas neurônios, eram responsáveis pela vida. No começo do século, chegou-se a dizer que a criatura humana possuía aproximadamente 1 bilhão de neurônios. Mas na década de 30, com as descobertas de James Breasted e agora com o aperfeiçoamento dos microscópios, se teve a audácia de dizer que uma criatura humana possui aproximadamente 10 bilhões de neurônios. E que é graças aos neurônios que nós envelhecemos, porque eles morrem, não se repetem. À medida que nós vamos vivendo, morrendo o neurônio, tendemos à caquexia, à perda da memória. E se criou o mito que uma pessoa de 40 anos já não aprende mais nada. Eu fico muito ofendido com essa tese, por motivos óbvios. E no Brasil a tese tomou aspecto ainda mais dantesco. Quando a pessoa se aposenta, já não vale mais nada. É uma cadeira velha que se coloca no canto. E alguns aposentados merecem essa definição. Quando são homens, eles pegam um boné, colocam na cabeça e vão jogar dama ou gamão. Não pode ver nada mais triste do que aqueles velhotes de 50 anos, garotos, jogando dama, gamão e falando do meu tempo. Ai, antigamente. Era horrível. Eu não vivia, claro, antigamente. Mas era horrível antigamente. As novaminhas ao passado. E a partir daí se acreditou que uma pessoa de 40 anos, no Brasil não acha emprego nem com 18, imagine com 40. Então as pessoas passaram a ser desrespeitadas, porque já eram velhas, a perda de neurônio, a ausência de memória. Mas na década de 50, graças aos microscópios eletrônicos, se pôde estabelecer que a criatura humana possui 50 bilhões de neurônios. E em 70, a cifra foi um pouco além. 75 bilhões de neurônios. Haja neurônio a morrer que não faz falta. E ademais, à medida em que os neurônios vão morrendo, se a pessoa tem uma vida intelectual saudável e ativa, não envelhece. Foi o que eu mais gostei.
Só é velho quem quer. Só é velho quem se aceita como tal. Da mesma forma que fazemos, Cooper, que fazemos ginástica para manter a elasticidade dos nossos órgãos físicos, a ginástica mental mantém a atividade cerebral. E na década de 90, estabeleceu-se que aquele número era insignificante. Nós possuímos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, sendo que os homens possuem muito mais neurônios do que as mulheres. Para nada. São neurônios inúteis, não servem para nada, mas possuem. É uma vantagem que surgiu na época do feminismo. O homem tem mais neurônio inútil do que a mulher. E isso é muito bom, porque veio demonstrar que em realidade a vida começa aos 80. Escreveu com muita propriedade George Bernard Shaw, o maior crítico de língua inglesa, uma obra memorável. Ele dizia que estava com 14 anos, porque estava com 94 e como a vida começava aos 80, ele estava perfeitamente lúcido. Quem se não lembrará de Golda Meir, de Charles de Gaulle, dos admiráveis gênios como Albert Schweitzer, octogenários e lúcidos, Madre Teresa de Calcutá, que desencarnou com 87 anos de idade. Não fosse o coração, a lucidez extraordinária dessa mulher, que em momento algum se permitiu a paralisia, se permitiu aceitar qualquer tipo de aposentadoria. Então os neurônios cerebrais passaram a ser mais respeitados e a velhice passou a ser postergada. Eu confesso, tenho a memória hoje mais lúcida do que aos 40 anos, porque não me permitia envelhecer. Enquanto os meus amigos me dizem: mas Divaldo, você está ótimo. Eu digo: está, não sou. Porque quem está, deixa de ficar. Agora quem é, não tem jeito. E alguns ainda se atrevem a me dizer: você está conservado como se eu fosse peixe que se encontra no freezer. Em absoluto, eu sou uma pessoa lúcida, jovem, porque não aceito absolutamente a aposentadoria. Ao aposentar-me, é que comecei a viver. Não pode haver nada pior do que a pessoa que se aposenta e recebe o atestado de velhice, que eu digo às mulheres: pode haver nada pior do que o marido aposentado dentro de casa? Ela acende a luz, ele apaga. Ela acende um bico de gás, ele apaga para fazer economia. Ela vai para o lugar, ele vai atrás. Pelo amor de Deus, ponham para a rua. Mandem trabalhar na USE. Mandem fazer caridade, mandem visitar lares. Será que o trabalho só vale quando é remunerado? O indivíduo já tem o ganha-pão digno, agora vai ser útil desse. E pode haver nada pior do que mulher aposentada, com bob na cabeça para ir jogar. Tanta loucura e falar da vida alheia, ir para o salão de revista. Coloque essa mulherada para ser mãe. Essas mulheres maravilhosas, de 45 anos, quando estão na plenitude da sabedoria, quando em verdade atingir o ápice da beleza interior, quando todo o organismo está agora na maturidade, no equilíbrio, para que se tornem as mães da humanidade. Estendam os braços, construam uma sociedade melhor, deem-se à causa do bem. Então a neurologia veio abrir um espaço extraordinário para a criatura humana. E mais do que isso, veio demonstrar que o cérebro é o instrumento da vida, mas não é a base da vida. Porque os cerebologistas constataram que pessoas que tiveram o cérebro varado por um projétil e as áreas nobres perfuradas eram absolutamente normais, enquanto outros possuíam uma cerebração equilibrada e, no entanto, eram psicopatas. Essas preocupações levaram os psiquiatras à conclusão de que não existem doenças mentais, existem transtornos mentais, porque a mente não enferma, porque a mente não é do cérebro, a mente pertence à energia que pensa, e essa energia que pensa prescinde do cérebro.
mas ele não prescinde da energia que pensa. As grandes observações na área da psicologia transpessoal, também chamada quarta força, vieram a favor dessa tese de que a criatura é um cérebro através do qual a vida se expressa. Mas é a vida em realidade esse princípio inteligente do universo, conforme definiram os espíritos Allan Kardec, na questão de número 21 do Livro dos Espíritos e repetindo na questão 78. Esse princípio inteligente que move a criatura, como diziam os latinos, mens agitat mole. O espírito move a matéria e se comunica através desses neurônios. O cérebro deixou então de ser um órgão para tornar-se a glândula mais nobre do equilíbrio da criatura, pesando em média 1,3 kg. Ele absorve 20% do oxigênio que a pessoa respira e invariavelmente ele pesa 2% do volume total de uma criatura. As células que o nutrem alimentam-se do oxigênio do ar, diferindo um pouco das outras que vivem banhadas em um líquido salgado. A célula nervosa é essencialmente aeróbica. Ela se nutre dessa energia que o oxigênio do ar lhe transmite e consegue tornar-se a causa de vários fatores para a vida. Os estudiosos notaram que a nossa vida se dá através de pequeninas expressões celulares. E essas expressões são as responsáveis pelas enzimas que mantêm a nossa realidade. Detectaram, por exemplo, que esses neurônios produzem peptídeos. São pequeninas células que são fabricadas em nosso intestino, estômago e particularmente pelo cérebro, neuropeptídeos. Em uma área nobre, estão na área quente, na límbico-hipotalâmica. Não foi por acaso que o hipotálamo foi colocado acima da nossa coluna e abaixo da nossa região cerebral. É exatamente ali que se dá a interação mente-corpo, espírito-matéria. Um dos maiores físicos quânticos, o Dr. David Bohm, acompanhado pelo colega Stuart Wolf, estabeleceram que não se trata de uma teoria e vieram corroborar que a criatura é o que dela ele faz. Tese kardeciana. É o espírito que modela a matéria. A nossa vida é resultado da nossa ação mental. Pense em tristeza e terá amargura. Pense em alegria e poderá sorrir com felicidade. Na autoterapia, no amor-terapia, na realidade do evangelho-terapia, não se trata de um fenômeno sugestivo. Eles conseguiram provar, principalmente o Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard, que o placebo não é uma ilusão. A pessoa conduz o placebo sem saber que é um placebo. E no Brasil nós estamos usando placebo sem saber, porque todos os remédios são falsificados. A gente pensa que está bom e não está. Alguns morrem, mas outros também não morrem, vão morrer depois. Como faz o governo conosco? O nosso governo, com todo o amor que nos merece, não nos mata de vez. Mata devagarzinho, mas mata. Devagarzinho, ninguém escapa. É o placebo. Eu mesmo estava com uma problemática recente e durante 20 dias tomei um antibiótico. Quanto mais eu tomava, mais piorava. Até que eu disse, deve ser falso o remédio. Claro que era. Então eu recorri à homeopatia, doutor Bezerra de Menezes, em 3 dias fiquei bom. E eu disse, mas doutor Bezerra, o senhor que receita tanta gente pelas minhas mãos, sabendo que eu estava com esse problema, o senhor não me passou nenhum remédio? Ele disse, pois é, meu filho, você não pediu. Eu pensei que você não queria. Eu disse, mas os espíritos bons não são nada bons. Imagine se fossem. Ele disse, eu não estou pedindo não, eu estou suplicando. Ele aí passou, eu fiquei bom em 3 dias. Agora eu já peço a ele o remédio para quando eu adoecer, já está pedido. O placebo tem uma fisiologia. O paciente crê. E quando ele crê, diz o Dr. David Bohm,
os seus neuropeptídeos produzem fótons. E essa subpartícula dá vitalidade ao organismo. Quando o indivíduo tem ira, tem ciúme, tem ressentimento, tem ódio, ele gera elétrons. E esses elétrons se encarregam de produzir degenerescências no aparelho digestivo, cânceres, principalmente do trato digestivo, do pâncreas, do fígado, degenerescências intestinais, porque ele produz, da mesma forma que produz as interleucinas, o interferon, da mesma forma que produz as endorfinas. Quantos de nós às vezes vemos um hematoma, uma equimose, uma mancha e dizemos, mas eu não me lembro da pancada que dei no meu braço? É claro, nós não lembramos, mas o cérebro viu. Antes de nós nos golpearmos, ele viu e derramou uma carga de uma dessas substâncias, a endorfina, que nos tornou insensíveis à dor, porque a endorfina é a morfina produzida pelo nosso organismo. Outras vezes olhamos uma pessoa que nos é querida e temos uma descarga de adrenalina. Sorrimos e uma de que nós não gostamos, temos outra descarga de venonina. A gente então diz assim, meu Deus, era só o que me faltava. A vida passou a ter um sentido, e é exatamente nessa área límbico-hipotalâmica que está a estrutura espiritual, que se irradia pela glândula pituitária para poder manter o equilíbrio hormonal das demais glândulas de nosso sistema endocrínico. Daí, os modernos estudiosos estabeleceram, vamos anular os 3 sistemas, o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico, e vamos criar apenas um sistema. E criaram uma palavra muito bonita, a psiconeuroimunologia. Através do psiquismo, harmonizemos o nosso sistema nervoso central, equilibremos as nossas glândulas endócrinas e ficamos imunes às infecções. Eu falava isso com o diretor da Faculdade de Medicina da cidade de Salvador e comentava que estava deslumbrado com essa conquista da ciência. E ele perguntava, você sabe disso desde quando? Eu disse, desde 1990, quando eu psicografei um livro de Joana de Ângeles. E ela narra que nós poderemos ser susceptíveis a infecções ou não. As pessoas introvertidas, as pessoas que conservam mágoas, adoecem muito mais do que as extrovertidas, as joviais, aquelas que dizemos em bom português, entre aspas, as pessoas meio sem vergonha. Alguém nos ofende, é desse problema dele. Agora aquele que tem muita vergonha, ele me ofendeu, ele me paga. Até a próxima encarnação. Eu estarei na porta do umbral esperando por ele. Vai antes mesmo, não há dúvida, porque nós geramos fatores que matam os nossos defensores orgânicos. Ele sorriu para mim e disse, ela voltou a falar do assunto. Eu disse, não senhor. Pois bem, eu vou lhe dizer, a mais recente conquista da ciência não é a psiconeuroimunologia, é a psiconeuroendoimunologia. Todas essas palavras reunindo os 3 sistemas básicos naquele que nos imuniza. Quando nós temos uma vida jovial, quando nós aprendemos a sorrir, não a gargalhar, de Joana de Ângeles, nós produzimos uma substância que é detectada na saliva da nossa língua e que está classificada como SIGA, imunoglobulina. Ela é a responsável pelo nosso equilíbrio. Foram realizadas experiências com portadores de câncer em estado terminal, portadores de AIDS. Levaram-nos a uma sala como esta, colocaram-nos em semicírculo e projetaram numa tela filmes de Charlie Chaplin, filmes dos irmãos Marx, filmes de Harold Lloyd, filmes dos 3 Patetas. E eles começaram a acompanhar tensos, mas as loucuras eram tão grandes que terminaram rindo. E ao terminarem, foram medidos e ali estava uma alta quantidade da substância que os defendia de gripe, de vários estados de contaminação. E levaram estudantes saudáveis
para assistir filmes de guerra, Apocalipse Now, que fala da guerra do Vietnã, filmes de sexo explícito, e depois mediram-lhes a saliva, e eles estavam com carência. Alguns ficaram resfriados durante a apresentação, porque mataram os fatores imunológicos, tal atenção às altas descargas que eles derramavam de elétrons no organismo. Isso veio demonstrar que a mente não é física, a mente é a irradiação de um psiquismo que pode pensar sem o cérebro, embora o cérebro não possa pensar sem aquela presença. O Dr. Changé compara o cérebro humano a um computador, mas o Dr. Shirley, um mais recente neurologista americano, diz que a comparação é muito pobre, porque foi o cérebro que fez o computador. Portanto, o cérebro tem muito mais possibilidades do que a máquina que ele fez. E asseverou que nós usamos, como já sabemos, 10% do nosso cérebro. 90% são ainda esse oceano freudiano e junguiano a descobrir, o chamado inconsciente individual, o inconsciente coletivo, esses arquétipos que dormem em nós e que vêm das gerações transatas, para que adquiramos a consciência, a busca da nossa consciência. E os terapeutas da quarta força, os chamados terapeutas espiritualistas, asseveram que a consciência não é cerebral. A consciência é do eu superior, do self, que nós chamamos simplesmente o espírito. Ele é o portador da consciência. Um dos mais notáveis psicanalistas freudianos é o Dr. Reich. Ele é considerado filho intelectual de Freud. Ele estabelece esse grande enigma, materialista portanto, em um diálogo muito curioso. Ele diz que alguém morreu e chegou às portas do céu e bateu. Então perguntaram de lá: quem é você? Ele disse: eu sou brasileiro, mas eu não perguntei qual é a sua pátria. Eu quero saber quem é você. Eu sou baiano. Não quero saber se você vem da maravilhosa Bahia. Eu quero saber quem é você. Eu sou homem. Não perguntei qual é o seu sexo. Eu sou Divaldo. Não lhe perguntei o nome. Quem é você? E foi perguntando. E eu pergunto aos senhores, respondo só mentalmente: quem é você? E cada um tente responder. Até que Reich diz que aquela alma não pôde entrar no céu, porque não sabia quem era. A resposta é: eu sou gente. Ele não sabia que era gente. E a maioria de nós ainda não sabe. Ainda dizemos que somos animais superiores, o que eu tenho muita dúvida. Somos animais bípedes, vá lá, mas ainda transitando. A proposta de Reich é que nós não estamos conscientes da nossa realidade. Foi Jung que depois de 50 anos pôde definir o que era consciência. Até Jung se dizia que consciência era conhecimento. Toda pessoa de conhecimento era tida como uma pessoa de consciência. E até hoje nós temos esse atavismo. O intelectual, nós dizemos: mas é um homem de alta consciência. Não é, é de alta cultura. O que não quer dizer que seja um homem de consciência. E o Josef Mengele, o chamado monstro nazista, era um dos mais hábeis cirurgiões deste século. No entanto, ele foi responsável por 1 milhão de mortes no campo de Auschwitz. Não tinha consciência. Para Jung, a consciência prescinde do conhecimento, embora o conhecimento possa levar à consciência. Ele definiria a consciência como um momento psicológico, aquele momento no qual o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos. Isto é, na hora em que nós nos identificamos com a nossa realidade, numa linguagem bastante simples para mim, por exemplo, o momento da consciência é o momento do discernimento. Quando nós podemos fazer o que devemos e quando nós devemos fazer o que podemos. Porque muitas vezes nós podemos fazer uma coisa, mas não devemos. Outras vezes nós devemos fazê-la, mas não podemos. Uma pessoa inconsciente faz o que deve quando não pode.
e faz o que pode quando não deve. Daí os desastres. Ele pode ultrapassar o sinal, mas não deve. Ultrapassa, tem uma batida. Ele deve permanecer na sua faixa, mas ele não pode porque é neurótico. Ele ultrapassa, tem outra batida. Ele é um indivíduo sem consciência. Mas a consciência, que é uma conquista antropossociopsicológica da criatura humana, está em todos nós. Mas porque temos reações tão diferentes? Porque nós transitamos em níveis diferentes de consciência. O Dr. Robert de Ropp, que é um dos maiores cancerologistas cerebrais, estabeleceu que nós transitamos em 5 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é uma consciência de sono, sem sonhos. A pessoa pode ser um grande intelectual e não ser uma pessoa de consciência. Ele pode ter muitos títulos honoríficos, ser doutor de pós-graduação, ser PhD, e no entanto ser uma consciência de sono, isto é um indivíduo egoísta, egotista. Primeiro eu, depois eu, e por fim eu mesmo. Nós encontramos alguns no movimento espírita, os donos da verdade. Só eles leram Kardec. Só eles interpretaram Kardec. Só eles sabem de Kardec. Um dia eu disse a um amigo que é PhD em Kardec. Eu disse: engraçado, eu também já li esse senhor várias vezes, há 50 anos. Você crê que para eu tomar uma decisão eu deverei consultá-lo na condição de um teólogo? Eu sou livre para pensar em doutrina espírita, e você é livre para não aceitar a minha tese, mas seu dever de respeitá-la e não de agredir-me. Você pode discrepar em tese, mas nunca descer a vilania de atacar o indivíduo ou a instituição, porque isso é falta de argumento. Quando nós discrepamos ideologicamente. E eu me recordo de Voltaire: embora eu não concorde convosco, defenderei até a morte o vosso direito de dizer o que pensardes. Mas ele era um grande intelectual, meu amigo, tem muitos títulos. E quando ele diz uma coisa, deveremos curvar-nos, pensa ele. Só que eu aprendi na doutrina a não me curvar, a me curvar quando vem a aprovação, obedecendo a um lindo provérbio árabe: a palmeira no deserto, que não se curva ante o vendaval, vai arrancada. É uma atitude de sabedoria curvar-se para passar o simum, depois ela volta à postura anterior. Na hora da prova, humildade, resignação e gratidão a Deus. E depois nos colocarmos de pé, porque o nosso mestre morreu de pé, não no chão, mas no ar, porque ele é a ponte que nos liga a Deus. E é o exemplo de que morreu de braços abertos para afagar a todos. Então o primeiro nível de consciência é a de consciência de sono, sem sonhos. A pessoa passa para o segundo nível, consciência de sono com sonhos. Isto é, a pessoa de vez em quando tem um insight e diz: sabe de outra, eu sou espírita, eu vou deixar de ser espírita de gabinete, eu vou me filiar à USE. Eu vou me filiar à USE. É um insight, se filia à USE, no outro dia ele quer consertar a USE já não serve mais, porque é uma consciência de sono, com sonhos, mas já é um passo, ele já pensa em ser útil. É a pessoa que adora dar passe. Quando eu me tornei espírita, eu já andava com as mãos assim. Quando a pessoa chegava, já dava um passe. Na hora que eu vivi o espiritismo, eu entendi que o passe veio da misericórdia divina, e já não me atrevo a erguer as mãos para interferir no destino de ninguém. Todo indivíduo que se faz consciente sabe o caminho, e a tarefa daquele que conhece é apontar rumos, mas cada um tem que seguir a estrada da experiência. O terceiro nível de consciência, segundo o Dr. Robert de Ropp, é a consciência de sonho, a consciência desperta. Nesse momento de consciência desperta, o indivíduo é útil, ele se vincula ao ideal. Ele não é aquele que critica, é aquele que corrige. Ele não é o que acusa, é o que retifica. Ele não é o que combate, é o que socorre. Ele é a pessoa que está a trabalho. E o Dr. Rops diz que passa ao quarto nível, a transcendência do ego. Na transcendência do ego, ele deixa
o pronome da primeira pessoa e passa a dizer nós. É uma Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um lápis na mão de Deus. Ele escreve por mim o que quer. É o venerando Chico Xavier. Eu sou um amanuense dos Espíritos. É o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É Pasteur. A minha vida é a caça aos micróbios. É Schweitzer. Eu vivo em função dos meus irmãos de La Barrenée. São as mães anônimas que deixam de viver para que seus filhos vivam. São as mulheres anatematizadas nos lares que renunciam para que seus esposos brilhem. São outras mulheres notáveis, como a esposa de Gandhi, a esposa de Pestalozzi, a esposa de Allan Kardec. Quando eu falo sobre as mulheres, eu nunca me esquecerei de uma experiência. Eu que me acredito um grande feminista, ou feminista grande. Eu estava certo dia dizendo a respeito da mulher. E Joana de Ângeles, a mentora espiritual, nas encarnações de que me deu notícias, esteve sempre na forma feminina. E eu estava entusiasmado, dizia assim, meus amigos, atrás de todo homem extraordinário, tem uma mulher mais eloquente. E Joana de Ângeles me disse, por que atrás? Era uma remanescência do machismo. Eu disse, ela começa atrás, passa para o lado e puxa o homem. Eu espero que ela haja gostado, porque ela não disse nada. Mas são essas mulheres notáveis, esses homens admiráveis, que trabalham de sol a sol, para que seu lar tenha dignidade, seu filho se celebrize. E ninguém recorda do pai idoso, nem o filho, que muitas vezes é jogado a uma casa de abandono, onde ele paga para que seja sustentado, mas não vai lá levar a sua presença. Atingiram esse grau de transcendência do ego e falam a respeito dos seus amores, eles que não são amados, com uma grande ternura, até atingirem o quinto patamar, a consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Mas é aí que o Dr. Hobbes diz, como se dá isso? Através das reencarnações, lentamente, patamar a patamar, nível a nível, nós vemos transferindo-nos. E a mim me fascina a grandeza de Allan Kardec, que nos apresenta na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, ele interroga. E as entidades venerandas redarguem, por certo, em 1858, 59, porque não está na primeira edição. Na consciência, esta é a visão psicológica do Espiritismo, que precede a psicologia transpessoal 120 anos. Deus está na consciência, porque na época o conceito de consciência era conhecimento. Deus não estava no conhecimento, estava na consciência. E por isso o Espírito verdade vem nos conclamar: amai-vos e instruí-vos, para adquirirmos a sabedoria, o amor esclarecido da consciência. Porque quando amamos, não perturbamos, não prejudicamos, não caluniamos, não perseguimos, amamos, simplesmente amamos, não perdoamos, porque perdoar pressupõe uma mágoa anterior. Quem ama, não perdoa, ama, perdoam aqueles que guardam ressentimentos. A doutrina espírita precede a obra notável de Paul Pierre Broca, porquanto Allan Kardec, na questão 540 da mesma obra, já nos assevera na palavra dos Espíritos que tudo se encadeia em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Isso em 1856, antecipando Charles Darwin, que apresenta a teoria evolucionista, a origem das espécies animais e vegetais, em 59, 2 anos depois de Allan Kardec. É a ciência espírita, a verdadeira psicologia do ser, é a grande ponte
que nos leve em direção ao ser transcendental que somos, espíritos imortais no corpo no qual estamos, porque esse corpo nos enseja a persona, mas nós somos uma individualidade que periodicamente muda de indumentária, acrescentando experiências à sua realidade primeira. Chegamos então ao grande momento de dizer: não é o cérebro que produz o pensamento, o cérebro é a maquinaria que decodifica a onda mental, que passando através dos inputs e outputs desse admirável computador, transforma o psiquismo em verbalização, escrita, oral, musical, poética, artística de qualquer ramo, para falar da nossa realidade de seres transpessoais, espíritos imortais. Entre as muitas experiências vividas, recordo-me que certo dia na Mansão do Caminho, faz uns 10 a 12 anos, chegou-me uma senhora, e as pessoas quando estão sofrendo e não têm uma base estrutural de fé raciocinada, tornam-se agressivas. A dama chegou-se até mim, enquanto atendia várias pessoas, e então me disse: Divaldo, eu quero dizer de início, eu sou psicanalista freudiana. O senhor já entendeu? Eu disse: não, senhora, eu sou ateia. Eu disse: ah, que beleza. Então fique sabendo, senhor, que eu não creio em Deus, não creio no Espírito e não creio no Senhor. E eu digo: ela é psicanalista, mas é também muito mal educada. Disse por dentro, por fora, eu fiquei sorrindo. Quase que eu perguntei: o que é que a senhora veio fazer aqui? Mas eu ia ser igual a ela. Eu sorri e disse assim: pois não, doutora, muito bem. E qual é o problema? Ela disse que morreu um filho meu, e disseram-me que o senhor recebe os mortos. Eu digo: não, senhora, disseram-lhe errado. O senhor não recebe os mortos? Não, senhora, morreu, acabou. Eu recebo os desencarnados, aqueles que se transferiram da carne para a vida. Esse sim eu mantenho contato. Mas, senhor Divaldo, o senhor acaba de dizer que morreu, acabou. Eu disse: morreu, acabou. Como é que o senhor recebe? Os desencarnados, os que saíram da carne. A carne se transformou molecularmente, acabou-se do ponto de vista material pela transformação. Mas o ser não. O ser entra no corpo e sai do corpo e vive na matéria ou fora dela. Ela disse: ah, eu não estou entendendo. E ela é psicanalista, imagine. Eu disse: muito bem, não precisa entender não. Qual é o problema? É que meu filho morreu. O senhor poderia me dar alguma notícia, se é que isto existe? Eu disse: a senhora precisaria pelo menos me dizer o nome, a data do óbito, para eu encaminhar os espíritos. Mas, senhor Divaldo, assim fica fácil demais. Ele disse: não fica não, senhora. Era o mesmo que eu lhe perguntar, eu queria falar com a tia que eu tenho aqui em Salvador. Se eu perguntava pelo menos o nome da tia, não é? Ah, isso é verdade. Eu digo: na morte também é assim. Existem lá aproximadamente 21 bilhões de espíritos. E até achar um, minha senhora, é uma confusão. Já imaginou, sem nome? Aqui na Terra a gente tem carteira de identidade, título de eleitor, CPF e CMP, não sei o que, de pagar cheque. É uma confusão de tanto papel. Imagine lá, eu só estou lhe pedindo o nome. Ah, senhor Divaldo, mas nesse ínterim, eu vi acercar-se da senhora um espírito desencarnado que se me apresentava com um aspecto de terror. Tinha o crânio varado por um projétil. Aqui havia aberto uma ferida que jorrava sangue, mas o sangue estava empastado no rosto, no corpo. Era um rapaz frágil, que eu calculei entre 14 e 16 anos. Ele a agredia, a máscara da face transtornada, um facies de desespero, e ele dizia: miserável, desgraçada que me matou, e dizia coisas muito terríveis. Eu fiquei chocado ao impacto. Tentei uma conexão psíquica, mas apenas eu ouvia, até que ele se voltou na minha direção e percebeu que eu olhava. Então ele me perguntou: você me vê? Eu meneei a cabeça enquanto a senhora dizia bobagens. Eu meneei a cabeça e ele disse: ela me matou. É minha mãe. E ela está com consciência de culpa. Diga que ela me matou. Eu quero que esta infame suicide-se. Eu desejo vê-la vir para cá. Ela
me matou. E naquele desespero, e a senhora continuava a dizer que estava muito saudosa do seu filho. Ela gostaria de acreditar, mas a sua formação intelectual, acadêmica, não lhe permitia. Seu marido era psiquiatra, ele era também da corrente cerebrologista, não acreditava na vida. Mas nesse ínterim, eu via cercar-se uma dama, uma senhora de 60 anos. Essa senhora trazia um semblante de uma suave beleza que irradiava mirífica luz. Acercou-se de nós três, envolveu o jovem desencarnado, que começou a delirar e teve uma espécie de um vágado. Ela o recolheu nos braços e me disse: eu sou a avó, eu sou a mãe dela, diga-lhe que eu estou aqui. Eu desencarnei 2 meses antes do meu neto. Ele está aqui há apenas 40 dias. E é a primeira oportunidade que eu tenho de o socorrer. Meu neto suicidou-se. E ela começou a chorar. Na minha imaginação eu tinha a impressão de que aquelas lágrimas eram verdadeiras pérolas transparentes. Não havia tristeza, havia amor, compaixão. E ela dizia: se o suicídio do meu neto é terrível, a angústia da minha filha que marcha para o suicídio não é menos cruel. Ajude-a, tenha compaixão dela. E começou a me falar e levou o neto. A dama agora chorava sem dar-se conta. A irradiação daquele ser venerando fez-la momentaneamente comover-se. E ela me disse: eu amava meu filho, eu amava muito. Então Joana de Ângeles me contou, enquanto eu lhe coloquei as mãos sobre os ombros, pedi-lhe licença: doutora, deixe-me tocá-la. Eu queria transmitir-lhe um pouco de energia e paz. Toquei-lhe levemente nos ombros, envolvia numa onda de ternura, como se fosse minha filha, e até poderia sê-lo pela idade. Eu disse: doutora, não se aflija. Seu filhinho eu não tenho notícias, mas tenho de sua mãe. Sua mãe chamava-se fulana, na verdade. Ela morreu, desencarnou 2 meses antes, há 2 meses atrás, 2 meses antes também do seu filho, que morreu há uns 40 dias. Ela abriu os olhos e disse: Divaldo, mas o senhor é um telepata, o senhor está pescando isso no meu inconsciente? Eu digo: estou, sim, senhora, estou pescando no inconsciente. Pelo menos a senhora não dirá que eu sou um mistificador. A paranormalidade é um fato, doutora. Ela é um ser angélico, ama muito a senhora. E ela me diz que o filhinho suicida. Ela teve outro impacto, porque Joana de Ângeles nesse ínter me contava que aquele filho único era a razão da felicidade dos pais. Mas diferindo dos pais, ele era frágil, física e psicologicamente. Desde cedo ele revelou uma grande vocação religiosa, católico. Ele ia à igreja com assiduidade, foi à cruzada eucarística, e aos 14 anos ele resolveu adotar a postura sacerdotal e desejou ser padre. Quando falou aos pais, eles foram tomados de fúria e esbofetearam-no. Você deve ter um problema sexual, é frustração, você deseja autocastrar-se porque você tem alguma inibição. E partiram para a questão da libido sem nenhuma compreensão, sendo psicanalistas, da realidade profunda que é a psique humana. O menino ficou apavorado e disse: não, eu não tenho nada, eu sou normal, mas eu quero me entregar a Deus. Deus não existe. Será que seus pais, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e sua mãe psicóloga, não sabem nós que lidamos com a mente, com o comportamento? Não existe Deus. Você tem que ser homem. Você vai fazer agora uma série de exames. Vamos levá-lo ao neurologista, vamos levar um sexólogo, vamos levá-lo. E o rapaz ficou apavorado. Aos 16 anos, ele disse: eu me vou entregar a Deus, a religião. Então os pais desarvoraram-se. Ele procurou o seminário menor, não o aceitou, porque necessitava de permissão dos pais por causa da sua idade. Ele foi ao juizado de menores. É óbvio que o meritíssimo juiz também não lhe podia conferir a liberdade.
Em um domingo ensolarado, ele disse: eu tenho que me entregar a Deus. Eu nasci para ser pastor de almas. Vocês nasceram para ser médicos do psiquismo. Somos quase iguais, somos primos, mas um dia nós seremos irmãos. Então ela pegou o filho e disse: não existe alma. E o pai chamou: meu filho, nós queremos o melhor para você. Ele olhou para os dois e disse: não existe alma? Não, meu filho. Se eu morrer, não há nada. Nada. Quando o cérebro perde a oxigenação, quando o coração deixa de pulsar para mandar o sangue, a vida se acaba. Na morte do tronco encefálico, a vida se extingue. Esse então, a vida para mim não tem sentido. Foi à alcova, apanhou na mesa de cabeceira do pai o revólver e deu um tiro na cabeça. Só que não morreu. Daí o seu ódio, o seu desequilíbrio. Eu desejei a morte e sofro. Então Joana me dizia: ele é suicida sem dúvida, porque tinha lucidez, mas não é responsável total. Somente Deus para analisar em profundidade. Os pais, sem o quererem, são coautores. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então diga-lhe que o filho suicida está amparado. Eu, com as mãos no ombro da senhora, disse: penso, não lhe posso assegurar que o filho suicida está amparado pela vozinha. Mas volte cá, doutora, é uma longa viagem. É uma viagem muito longa, a senhora não tem culpa. Quem tem culpa? Ninguém tem culpa. O amor nos luariza, e às vezes fazemos por amor o que pensamos que é melhor em nosso nível de consciência. Qual é o pai, a mãe que não querem para o filho progresso terreno, dinheiro, poder, projeção social, e esquece de acender na alma a lâmpada da paz? Damos tudo, mas não damos paz, porque isso depende muito do ser estrutural. E falei-lhe, disse: volte se lhe aprouver, volte. Ela voltou, trazendo o marido, e eu lhes falei-lhes longamente. Disse-lhes que o suicídio é um crime hediondo, ao lado da pena de morte, do aborto, com exceção do aborto que salva a vida da matriz, da gestante. E são verdadeiros crimes hediondos, como a eutanásia. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse: o suicídio, o aborto, a pena de morte e ao mesmo tempo a eutanásia, são crimes hediondos. São os cavaleiros do Apocalipse. Eles são terríveis, mas Deus também é a suprema misericórdia, é o supremo amor. Deus pode minimizar. Falei-lhes, dei-lhes o livro dos Espíritos para lerem, pedi-lhes que meditassem, que reflexionassem, principalmente no capítulo número 1 e daqueles que eles são subsequentes. Falei-lhe demoradamente. Voltaram, abraçaram a doutrina, e 1 ano e 4 meses após aquele primeiro contato, em uma reunião especial, o filho veio escrever-lhes, trazido pela avó, e escrevia chorando, a avó segurando-lhe a mão, ele segurando a minha, e as 3 mentes intercambiando através do perispírito. Entre outras coisas, a mensagem dizia assim: perdoe-me, mamãe, eu não sabia que para amar a Deus eu deveria ter tido paciência. A minha maior prova de que eu tinha uma tendência religiosa era ficar com vocês e falar-lhes de Deus. Eu teria que viver, perdoe-me, a grande frustração. Mas não se creia culpada, ninguém é culpado. Hoje a visão é de que ninguém tem culpa. Nós somos responsáveis, mas não culpados. Somos responsáveis pela nossa negligência, pela nossa ignorância, face à nossa visão e óptica entorpecidas. Escreveu-lhe com ternura: um dia nós nos encontraremos. A senhora não tem mais o filho carnal. Torne-se mãe dos aturdidos psicológicos que vêm até a senhora. Papai, você que é médico da psique, faça-se médico do espírito, da alma, mas não a alma cerebral, a alma ser imortal. Falou-lhes, escreveu-lhes 3 vezes em 3 anos subsequentes.
e eles se tornaram espíritas, porque para o espiritismo não há contra-argumentação. A lógica sustentada no fato de laboratório, a filosofia otimista e a religião da fé raciocinada levaram-los a adotar uma convicção e viajarem posteriormente para uma cidade daqui do sul do país e erguerem um sanatório para atender jovens drogados, em homenagem ao seu filho que vive e que logo mais estará, por certo, reencarnando-se. Por certo, virá na condição de um filho de um toxicômano, para trazer o fator genético, para trazer a marca da hereditariedade em alguma anomalia cerebral, que se irá dizer o gens. O gens não é o responsável, ele é o meio de que se utiliza o espírito para plasmar, através do perispírito de que tem necessidade para evoluir. Bendita essa doutrina, que nos congrega, que pode enfrentar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. Como disse muito bem o mestre Kardec, o espiritismo marcha ao lado do progresso, mas não se detém onde este para. Na hora em que a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência, porque a ciência estuda efeitos e o espiritismo remonta às causas, ao ser espiritual que somos, no corpo em que nos apresentamos. Esta doutrina chega hoje à Terra, nesses últimos 141 anos, para construir a sociedade do amanhã. Mas ela somente surgirá depois do nosso exemplo, se soubermos plasmar em nós o homem novo, a criatura renovada, se tivermos a coragem de derrubar as velhas edificações do orgulho, do egoísmo, da insensatez, e erguermos a criatura nova, ideal, de braços abertos para um mundo melhor. Não tergiversemos nem temamos, não nos deixemos recear. Apesar das nossas dificuldades, já saímos da consciência de sono sem sonhos. Já temos insights, lampejos. Alguns já estão despertos, outros já estão na transcendência do ego, e alguns já estão viajando na direção da cristificação. Sirva-nos de exemplo a oportunidade evolutiva e tornemos o nosso dia hoje, o nosso hoje agora, o nosso lugar aqui, e formulemos um compromisso de amar em qualquer circunstância, perseguido, amando, incompreendido, amando, odiado, amando, porque só o amor luariza todas as paixões, disse o doutor David McClelland, de Harvard. Na hora em que morde Deus tomar conta de nós, eu não sabia que havia essa construção em inglês, morde Deus, em português há. Eu tenho um amigo que fala assim: ai, Divaldo, morde Deus, morde Deus. Eu digo, mas como é que eu vou morder Deus? Até que um dia eu descobri, pelo amor de Deus. Ele não dizia tudo, era meio mineiro, morde Deus. Então, diz o doutor Cleland, quando morde Deus, quando o amor de Deus tomar conta de nós, e nos pudermos amar, auto-iluminando-nos, e amarmos ao nosso próximo, então estaremos cantando as alvíceras de uma era nova, e já não nos queixaremos, já não deblateremos, já não acusaremos, teremos uma atitude infinita de gratidão, como disse com propriedade o poeta dos Upanishadas, o grande poema do Vedanta indiano: eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir. Então nós diremos com Amélia Rodrigues: meu Deus, eu queria dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza,
que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor no Teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que legisla, pela voz que ilumina, que trauteia uma canção e que o Teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu Te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Mas obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos dos adeuses, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos do serviço, que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que apertam mãos, pelas mãos que no seio embalam filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu Te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, aleijados, marcados, infelicitados, paralisados, que não podem caminhar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se está numa favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me acompanhar, nem um teto para me guardar, ou uma cama para repousar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei, porque eu te tenho a Ti e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. É importante lembrarmos que esse trabalho se deve a toda uma equipe da diretoria, vários colaboradores,
e que, inclusive, a coordenação, né, dos preparativos desses eventos, há uma comissão que vem preparando e que é coordenada pela Júlia Lizu Oliveira, vice-presidente da USE. E nós pedimos a ela que passe as mãos do Dival, com os agradecimentos de todos nós, do CD que foi agora editado pela USE e que está sendo lançado nessa oportunidade. Som. Esta música nós fizemos quando do nosso primeiro encontro de jovens. É bom que isso fique claro, porque o disco, esse CD, ela tem o título Brasil ao Azul e como subtítulo Novas Ideias. E foi lançado lá, foi distribuído já na Europa, Canadá, Estados Unidos, já está indo a obra, ficamos muito felizes com isso também. E aqui em São Paulo tem algumas emissoras já tocando, a Rádio USP está tocando, inclusive Clara Sinhá. Mas Novas Ideias, ela foi feita nesse primeiro encontro de jovens e ela quer dizer, ou quer cantar para os povos, novas ideias. Então, lá da metade para o final da música, ela fala novas ideias em diversos idiomas, o qual vamos agora tentar fazer aqui o nosso público. Então, eu vou lá na frente, vou dizer assim: novas ideias, e vocês? Novas ideias, respondendo, né? Então, e aí vem uma série, então, ensaiando. Novas ideias, Mauazo Yassassa. Diminuiu o volume, né? Foi interessante. Mauazo Yassassa é um dialeto da África, é o Swahili. Então, Mauazo Yassassa, Mauazo Yassassa. Melhorou. Nouvelle Cidade. Francês. Atarashi Kangae. Japonês? Atarashi Kangae. New idea. New idea. Isso, inglês. Noride. Russo. Nayasha. Esse dialeto é lindo, muito, muito bonito. A palavra Novas Ideias nele é o hindi. Era o dialeto que Gandhi, é o dialeto que Gandhi falava, né? Nova ideia, novas ideias, nova ideia na Itália, nova ideia, nova ideia, o Esperanto, novas ideias, português. Bom, então vamos lá, vamos passar a música inteira. É lá na frente. Oh, yeah, 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 oh, 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 yeah. Espaço para existir, espaço para viver, espaço para fluir, espaço para aprender. É preciso ensinar, é preciso deixar crescer. Deixa crescer, há novo em tudo, há novas ideias. Novas ideias, novas ideias, renove as ideias, renove as ideias. Ideias luar caindo nas mentes, romper os passos da gente sem peia.
ideias que erguem a cabeça do mundo, ver o presente movendo o futuro, um falso conceito vamos destruindo, caem muralhas do arcaico egoísmo, sentir a razão, encontrar o bem natural, ver toda a vida luzir, luzir. Ideias, luzes, 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 livres, não há dono, não há domínios. O direito é de todos, o saber é de todos, ver toda a vida luzir, luzir. Oh, 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 Agora sim, novas ideias em diversos idiomas, os povos, novas ideias. Maoiseau ya sasa, maoiseau ya sasa, nouvelles idées, atarashi kangae, new idea, nova ideia. Nayasha, nova ideia, novas ideias, nova ideia, novas ideias, ideias novas. Novas ideias, novas ideias, novas ideias. Oh, nanana, ideias novas. Oh, no brilho do pensamento. Oh, oh, novas ideias, novas ideias, novas ideias, novas ideias. Novas ideias, novas ideias, novas ideias.